Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos, o tema da aula de hoje, para encerrar o ciclo de medidas preventivas que nós estudamos no semestre, o tema é escola de coluna. É um assunto que eu particularmente gosto muito, mas o desafio tá mais com vocês em desenvolverem esse assunto de forma que eu considero extremamente preventivo para um problema que aflige 80% da população, que é as dores nas costas. Eu sempre gosto de fazer a pergunta: quem já sentiu dor nas costas? Quem não ainda não sentiu, tem certeza que vai em algum momento experimentar. Então é muito importante a gente tratar essa medida preventiva para minimizar o uso de medicamentos para um alívio de dor temporário, ensinar as pessoas o autocuidado, que é um dos pontos fortes da escola de coluna. Então, só para fazer uma breve introdução ao assunto, né, e já reforçando que o objetivo da nossa aula, que o objetivo dessa aula de hoje especificamente, é que vocês saiam entendendo o quão relevante é a escola de coluna do ponto de vista da atenção primária à saúde, que qualquer um pode fazer porque o custo dela é baixíssimo e que é uma ideia que pode ser divulgada e levada para ONGs, para centros de referência, seja do idoso ou mesmo comunidades, que ela pode ser implantada em qualquer local de trabalho. Assim, quando a gente entende que quando o indivíduo conhece, ele consegue entender e prevenir. Então, a gente tem que, em média, 65 a 80% da população mundial, não estamos falando aqui exclusivamente do Brasil, desenvolve lombalgia em algum momento da sua vida e que isso gera um alto custo para o tratamento, principalmente porque problemas na coluna acabam se tornando problemas crônicos e dor crônica requer muito tratamento e investimento. A lombalgia ela tem causas multifatoriais e isso é o que traz mais dificuldade para o seu tratamento, para o seu pleno restabelecimento, né? Então, primeiro, os fatores, a idade, o gênero, a renda, né? O que pode piorar é o tratamento e a condução dessa dor, né? Porque gera muita incapacidade quando ela atinge o seu ponto máximo. Então, ela comete mais adultos na idade produtiva, então isso chega a ser um problema, porque é causa de afastamento do trabalho e isso gera impacto na renda e no fator psicossocial de cada indivíduo. O sexo feminino é mais afetado, embora alguns artigos e livros digam que o sexo masculino vem mais afetado por ser força de trabalho, mas é importante lembrar que ela pode ocorrer também em fases da vida da pessoa. Então, a gente pode falar no sexo feminino no período gestacional. Alguns tratamentos para lombalgia, eles são voltados exclusivamente para o aspecto físico da doença, né? Mas a gente tem que entender o indivíduo de forma holística, como um todo, e aí quando a gente entende o ser humano como forma holística, a gente entende que a dor, às vezes, impacta no emocional, o que pode gerar até casos de depressão associados às crises de lombalgia, que dificultam ainda mais o tratamento. Então, hoje, quando a gente fala de dor nas costas, todo mundo vai ter um episódio e vai relatar que tomou algum tipo de medicamento. Então, a primeira conduta que a maioria das pessoas faz é tomar medicamento, seja um relaxante muscular ou mesmo um medicamento para dor. E fica por isso mesmo. Não procure entender o que causou e como é possível fazer mudanças e até medidas preventivas. Então, a escola de coluna, ela tem vários nomes, né? Eu gosto de escola de coluna, mas alguns lugares usam escola de postura, escola postural e do inglês back school, né? Então, assim, isso fica porque ainda a escola de coluna, como eu gosto de fazer, é um território de ninguém. Não tem um dono da escola de coluna. E no Rio de Janeiro tem um curso que você pode fazer e se tornar e ter uma certificação de escola de coluna, como se você tivesse um registro para poder dar escola de coluna, mas isso é mera formalidade, porque se você entendeu a dinâmica da escola da coluna, você consegue elaborar a sua escola da coluna e levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então, considerando back school, né, como o termo que surgiu, ela surgiu na Suécia em 69, então não é nada novo.
é algo antigo como estratégia preventiva. Do mesmo jeito que hoje nós buscamos os grupos, tratamento em grupo como estratégia, a escola de coluna também veio para somar aos protocolos de tratamento. Então, ela foi idealizada por uma fisioterapeuta, Marianne Forssell, que descreveu o modelo de escola de coluna para aquele tempo. O programa ele tinha como um principal objetivo ensinar as pessoas ao autocuidado, a gerenciar a sua saúde. Isso é um dos pontos mais importantes quando a gente trata a saúde, que o indivíduo seja comprometido com o seu tratamento, melhorando a capacidade do indivíduo de cuidar da sua coluna, dando a ele explicações de como o corpo funcionava e de como era a patologia. Então, a gente parte do ponto de que se o indivíduo consegue compreender o seu processo de doença e a sua parte de responsabilidade no tratamento, ele vai conduzir melhor todas as dinâmicas para o seu próprio bem-estar. A ideia da escola de coluna descrita em 69 era ensinar noções de anatomia, de biomecânica, posturas corretas para realizar as atividades tanto de vida diária quanto atividades laborais, como dormir corretamente, o uso de travesseiros, o uso de colchões, isso tudo dando essas informações para que a pessoa, quando ela saísse do protocolo de tratamento, ela levasse essas informações para a sua vida, para a sua rotina. E finalizava com a prática de atividades, de exercícios próprios para a coluna, tanto de relaxamento quanto de fortalecimento, de modo que a pessoa compreendesse isso e levasse esses exercícios consigo. Então, ela reproduzisse em casa o que ela aprendeu. O método, ele varia, né? Então, o método descrito em 69, ele variou muito nos anos, então, como se houvessem adaptações. As pessoas elas foram adaptando as suas realidades, então a gente pode encontrar modelos de escola de coluna. A essência é a mesma, mas modelos diferentes. Então, primeiro, ela é aplicada a qualquer pessoa com queixa de dor, seja cervical, torácica ou lombar. Por isso que um dos temas importantes é conhecer a coluna. Então, se eu conheço, eu vou identificar a área que está afetada e vou identificar o que causa aquele processo de dor. Ela pode ser indicada para dores agudas, subagudas e crônicas. O modelo inicial era 2 vezes por semana, de 45 a 60 minutos, com duração de 4 aulas ou encontros. Esse foi um modelo. Esse modelo foi variando, então tem escolas de coluna que chegam a ser de 15 dias, porque destrincham melhor esses assuntos. Tem modelos de escola de coluna, que é o que eu consigo aplicar hoje, é o que a gente chama de workshop. É um único dia eu passo todas essas informações e comprometo a pessoa a entender um pouquinho mais da sua coluna. Qual o principal objetivo da escola coluna? Como é uma estratégia de prevenção importante, isso é bem bacana considerar, o principal objetivo dela é educar. Então, educar, eu sempre digo educar dá trabalho, mas quando o indivíduo ele consegue compreender, não aprender apenas, compreender tudo que está sendo dito para ele, a responsabilidade dele e o benefício desse comprometimento, ele entendeu, ele foi educado. Nós orientamos quais são os melhores, qual é o melhor modo de trabalhar com o corpo, visto que a nossa formação é especialista no movimento corporal, né? Então, a fisioterapia, ela tem isso na sua formação, ser especialista no movimento. Então, nós podemos orientar as pessoas como usar o corpo da melhor maneira possível, minimizando impactos, gastos energéticos desnecessários ou os vícios posturais que acabam entrando na rotina e nem percebemos. E por fim, a gente treina a prática de exercícios que podem simples, nada de exercícios complexos, mas exercícios que o indivíduo, a partir do momento que ele percebe que a coluna dele está cansando, ele começa essa série de exercícios. Então, é algo que a gente até propõe, né? Que seja de fácil visualização, que seja colocado no local a sequência de exercícios, que eu possa ver e lembrar diariamente que antes de levantar da cama eu posso já estar realizando. Então, aqui a gente tem só uma divulgação, né, da escola de postura, que foi desenvolvida no Paraná, se eu não me engano, e aí o público que mais adere a essa escola de postura é um público mais maduro, um público idoso. Mas a ideia é que quanto mais cedo
essas medidas preventivas cheguem às pessoas, melhor. Então, por isso que nós iniciamos essa estratégia de escola de coluna quando a gente fala da Blitz da mochila. A Blitz da mochila já é um gancho da escola de coluna, porque na Blitz da mochila eu estou tratando o jovem que está usando a sua coluna. Nesse momento ele ainda não tem dor, é o que a gente espera, mas a gente já tem visto que algumas jovens, crianças e adolescentes já apresentam dores nas costas, que ele saiba identificar o que causa e assim ele possa prevenir para evitar futuros agravos. Então aqui, né, no Brasil, a escola de coluna ela chegou em 1972, 3 anos após, né, a idealização. Quem trouxe a escola de coluna, ela foi implantada no servidor público estadual em São Paulo, foi o Dr. José Knopli, que é um ortopedista e reumatologista que escreveu e escreve muitos livros. Hoje ele mora no Rio de Janeiro. Ele também trabalha com escola de coluna ainda hoje, né? Na verdade, hoje ele dá mais cursos, tá? Escreve livros, enfim. Mas ele é uma referência para a gente nessa medida preventiva do olhar da ortopedia. Isso é muito importante, porque a gente sabe, porque é um carro-chefe das clínicas ortopédicas, os problemas de coluna. O que a gente pensa a princípio? Tratar a dor, né? Na lombalgia, que a gente chama lombalgia baixa, que é apenas a dor. Nós não queremos ficar com pacientes crônicos, né? Na verdade, não é que nós não queremos. A gente convive com esses pacientes com hérnia de disco, com bico de papagaio, com desgastes. Esses pacientes são crônicos e eles sofrem muito por não se sentir melhora do quadro de dor. Então, quanto mais cedo as pessoas, quando elas ainda apresentam dor sem alterações na estrutura anatômica da coluna, ela compreende e vai mudando os seus hábitos. Então, é um programa que serve para todas as fases, mas ele deve ser instituído o mais precoce possível. Quem implantou, né, na verdade, e hoje a gente tem isso solto pelo Brasil, nas unidades básicas de saúde, mas aqui a gente tem algumas escolas e como elas começaram, né, se vocês podem ver, que a última informação é de 2003, mas é só para a gente entender que todo mundo começou com a ideia. Então, 72 no servidor com a escola de postura, era o nome que ela recebia. Em 90, na Universidade Federal da Paraíba, escola de postura também. Em 94, a Faculdade de Medicina da USP tratava a escola das costas. Em 2001, né, a Faculdade, o Hospital das Clínicas, escola de postura. Em 2002, né, no Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar, escola de postura. E em 2003, o Lar Escola São Francisco. O Hospital das Clínicas usava isso para os seus pacientes e ele dava essas aulas em 15 dias. Então, era um processo, né? A maioria das universidades, ou mesmo quem estabeleceu a escola de coluna, fez a opção de no mínimo 3 dias e no máximo 20 dias de aprendizado. Então, isso depende muito do perfil, da ideia, de onde eu quero chegar, mas a essência em si, se eu conseguir educar, orientar e transformar e ensinar as pessoas os exercícios, eu posso fazer isso num dia só. O que eu preciso é criar com a pessoa o diálogo e a discussão a respeito do que ela entende e de como ela pode contribuir para a medida preventiva. O que temos hoje, então? A gente tem nas universidades, então, assim, algumas universidades para os seus pacientes crônicos apresentam um programa de escola da coluna associado aos grupos terapêuticos de dores crônicas. Nas unidades básicas de saúde, então essa é uma das estratégias, né, que as unidades básicas têm de levar esse autocuidado. Nos espaços de convênios médicos, então, por exemplo, a AMIL passou a desenvolver esse programa de escola de coluna. A AMIL tem investido bastante na medicina preventiva para minimizar os impactos e a procura das pessoas somente pela atenção secundária, somente quando já estão com processo de doença, que elas entendam a parte do autocuidado. Espaço cultural e comunitário, então, como eu falei, se você tem no seu bairro algum espaço e a possibilidade de levar essa informação é extremamente útil, o SESI lança a mão desse recurso quando ele faz uso da ergonomia, e bem como nas indústrias também, como medidas
de prevenção às doenças musculoesqueléticas dos seus trabalhadores. Então, a escola de coluna, por ela não exigir alto investimento, ela é uma estratégia de reeducação, uma estratégia de cuidado que pode ser levado a vários locais, né? Pode ser, como a gente fala, itinerante. Então, se eu conseguir difundir essa ideia o máximo de pessoas possíveis, melhor vai ser para o desenvolvimento da saúde daquela comunidade. Então, no Brasil, a escola de postura ganhou novas características, né? Então, adaptações a turmas maiores. Eu, particularmente, quando trabalhava na unidade básica de saúde em São Paulo, chamada Tércio Ventura, lá eu tinha grupos grandes, né? Então, às quartas-feiras, nós tínhamos o grupo de escola de coluna, então o posto se movimentava e a gente chegava a ter 30, 50 alunos. E eles ficavam, esse grupo de aluno iniciava, ficavam 3 semanas, depois vinha um outro grupo. Então, havia um controle, eles ganhavam um certificado de que participaram da escola de coluna. Então, assim, só podia entrar no grupo quem, depois que ele terminasse, que tivesse uma formação. Isso deu certo por um tempo, depois a dinâmica foi mudando e a cada dia chegava uma pessoa nova e aí nós mudamos para tipo workshop. Toda semana tinha escola de coluna completa, então anatomia, as causas de dor nas costas, porque algumas medidas ergonômicas e os exercícios. Isso deu muito certo, levamos a ideias muitas pessoas e os exercícios para a coluna foram difundidos, mas essa estratégia tem que ser levada para mais locais. Então, hoje nós fazemos a mesma coisa nas unidades básicas de saúde, né? E o importante é levar para as ONGs, né? Essa ideia. E sempre pensar, se eu estou lidando com um público jovem, aí entra a blitz da mochila. O autocuidado e o envolvimento da pessoa é a palavra-chave. Então, como medida preventiva, né, que eu tenho para considerar aqui, primeiro, que o autocuidado é o que eu quero, né? A partir do momento que eu envolvo o indivíduo, eu tenho uma das melhores medidas preventivas possíveis para as dores. Como que vai ser o método, então, do que a gente usa, né? Primeiro, ela tem que envolver o indivíduo que ele possa pôr as dúvidas que ele tem, que ele pode questionar, não é um ambiente compacto, fechado. Ele possa participar, essa é a ideia, trocar as dúvidas, as experiências, de modo a compartilhar o que ele percebe, o que ele entende de coluna, né? Porque se a gente for pensar o quanto a gente sabia sobre a nossa coluna até a gente entrar na faculdade e estudar especificamente. Então, eu preciso conduzi-lo nesse processo de aprender sobre a coluna. Então, as aulas vão envolver anatomia e biomecânica da coluna, claro, numa linguagem simples. A gente sempre fala mais imagens e menos texto. O texto quem vai passar sou eu. Então, é um exercício para o fisioterapeuta também saber falar de forma simples o que ele tem de conhecimento técnico. Isso é muito importante na atenção primária. Orientação nas AVDs, em casa, então, lembrar, olhar para dentro de casa e verificar a rotina da maioria da população. Então, nós não vamos exclusivamente falar sentado ao computador. Hoje a realidade não é mais essa. Então, nós vamos falar como passar pano, nós vamos falar como passar roupa, nós vamos falar como deitar na cama, nós vamos falar como pendurar uma roupa ou como pegar algum objeto. Então, assim, a dinâmica de vida real, né? Claro que o uso do computador serve se eu estiver olhando a dinâmica de um trabalhador, se eu estiver com foco no trabalhador, né? Então, eu vou falar ele frente ao posto de trabalho dele, mas isso também eu tenho que conhecer, saber que ele vive aquilo, mas que ele vive uma vida real. Orientação quanto à prática e realização de exercícios específicos para a coluna, porque as pessoas falam, mas eu faço exercício, sim, mas quais exercícios são voltados para a coluna? Daí vem a velha série de Williams, que não pode ser esquecida, são exercícios simples e extremamente eficazes. Qual vai ser a frequência? Então, aí essa dinâmica pode mudar, né? De 1 a 2 vezes por semana, com duração em média de 30 a 60 minutos. Geralmente 60 minutos, porque é complexo, é muita coisa para falar e eu preciso condensar e torná-la dinâmica,
né? Os encontros podem variar, né? Como eu falei, de 4 a 20 encontros ou até ser um workshop que não perde o valor. A ideia é educar e orientar as pessoas. Essa é a palavra de ordem para prevenção. Aqui a gente tem, né, o que eu falei para vocês, a escola de postura no SESI, né, levando essa informação aos trabalhadores. Aí ela casa bem com a ginástica laboral, né? Então, assim, ela vem com a responsabilidade e a introdução do autocuidado, e ela lança a mão também dos recursos de fazer parte dos recursos de prevenção, quando a gente fala da empresa. Outro ponto importante é a saúde na escola, né? Então, aqui a gente pode ver a Escola de Postura Brasil, que é esse selo, certificado, quem quer fazer esse curso para ganhar esse selo e assim divulgar a ideia. Mas, como eu disse, é uma ideia que, se você tem formação superior, conhece as estratégias de cuidado com o corpo, você pode levar essa informação o mais longe possível. Então, é importante, quando a gente trata da criança, entender da educação postural e ergonomia na escola, com a blitz da mochila, com dicas, e por que não, né, a implantação de uma escola de postura também. Então, é muito importante entender que algumas coisas são possíveis de serem prevenidas, desde que eu entenda onde são os pontos de início dela, né? Quais são as dificuldades, né? Por que elas ocorrem? Então, uma das coisas que a gente sabe certeiras a respeito de escola de postura, de coluna, que a coluna é um elemento de sustentação e que tem que ser flexível e permitir o movimento o tempo todo. Então, eu trabalho com uma dinâmica meio contraditória. Eu tenho que ter um pilar de sustentação que ainda permite movimento. Então, se eu tenho essa dinâmica, eu tenho aí desafios, né? Como manter saudável essa coluna. Quais são os benefícios, então? O primeiro benefício é o autocuidado, que isso é extremamente importante do ponto de vista de processos de cura e de reabilitação. Diminuição da percepção da dor, isso é gratificante, melhora a qualidade de vida, melhora a vitalidade, melhora os aspectos emocionais e sociais. Então, viver sem dor é um dos principais benefícios dos exercícios e dos programas de autocuidado. E além de, quando a gente olha do ponto de vista do trabalhador, melhorar o desempenho ocupacional. Então, a partir desses conceitos, dessas ideias, dos métodos que a gente já descreveu, a gente pode entender que a escola de coluna ou de postura, né, ou back school, é um programa preventivo e também reabilitador das disfunções da coluna. O sucesso desse programa depende do interesse e do empenho do instrutor, isso é muito importante. O método eu vou desenvolver, mas eu tenho que estar comprometido com isso. Então, como assim um instrutor? Se o instrutor põe ânimo enquanto ele está falando daqueles assuntos que para ele é fácil, mas para quem recebe nem tanto, e ele acredita como estratégia preventiva, ele tem sucesso no seu programa. Se ele não acredita que é possível prevenir, que sim, só tratar, fica muito difícil levar esses programas preventivos para frente. Então, aí a gente tem um desafio, e eu desafio vocês, né? Visto que antes da Covid, nós tínhamos todo um cronograma de atividades externas que iria desafiá-los a propor a escola de coluna para algum grupo comunitário. Como nós não temos a possibilidade de viver esse tempo, mas podemos experimentar isso, eu desafio vocês a elaborar um programa de escola de coluna. Isso vai valer composição para a nota da prova, né? Então, nós teremos a prova na próxima semana. E o meu desafio é que vocês montem, né? O trabalho de vocês vai ser montar uma escola de coluna. Então, cada um de vocês, eu tenho 4 programas, 4 assuntos, né? E nós vamos ir, e tenho 4 alunos. Então, eu preciso que cada um se identifique, ou que a gente estabeleça isso no grupo, e que cada um de vocês vai montar de 5 a 10 slides com mais imagens e menos texto, porque na verdade a escola de coluna ela é ensinada, é falada, não é, né? Para você não se deter em ler nada, mas como você considera importante.
O primeiro tema é anatomia e biomecânica da coluna vertebral, com o tema Você conhece a sua coluna? Então, esse é o tema da aula. Você conhece a sua coluna e aí você vai falar como a coluna é, como ela é dividida, o que você considerar importante saber sobre a coluna. O segundo assunto, causa de dores nas costas. O tema, por que a coluna dói? Então, a gente precisa entender da musculatura da coluna, da inervação da coluna, de alguns movimentos que a coluna tolera e outros que ela não tolera tão bem. Então, essas imagens têm que constar e o assunto também. Terceiro, ergonomia e prevenção nas AVDs. É possível, o tema, é possível prevenir dores nas costas? Então, como dormir, como calçar um sapato, como passar uma roupa, como passar um pano, todas as possibilidades, tentar condensar nesse tema e é possível prevenir dores nas costas. E por fim, quais as orientações então e práticas de exercício para a coluna? Então, nesse último tema, cuide bem da coluna que você tem. Então, aqui eu vou orientar como dormir corretamente, aquele dormir de lado, com um travesseirinho entre os joelhos, então eu tenho imagem para isso, e a prática de exercícios para a coluna. Quais exercícios você considera importante para tratar a coluna? Desafio lançado, atividade proposta, parte da avaliação da prova. Então, nós temos 2 pontos do caso clínico, que está lá no Classroom, mais 2 pontos dessa atividade. Então, a prova de vocês, 6 questões, mais 4 pontos, 10. Vocês foram muito bem na primeira, tenho certeza que farão tão bem quanto na segunda. Tá bem? Estou à disposição no grupo do WhatsApp, a gente pode ir conversando. Viva bem com a coluna que você tem. Vamos fazer a melhor escola da coluna virtual. Aceito sugestões, se vocês quiserem gravar vídeos mostrando a aulinha de vocês, façam o melhor que puderem, para que a gente sempre continue deixando a fisioterapia como uma medida preventiva extremamente importante para o cuidado de um problema tão comum na população. Bons estudos a todos, estou aqui no grupo à disposição.